Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, estamos agora aqui retornando, né? Retornando aí o nosso semestre, o segundo semestre. Voltamos já às nossas aulas remotas, matamos a saudade aí, né? Todos já estão descansados, agora nós voltamos com força total. Então, nós iniciamos hoje as nossas videoaulas, lembrando que nossas videoaulas, elas são tão importantes quanto as nossas aulas remotas, ok? Então, eu peço para vocês que não deixem de assistir às videoaulas, lembrando que as videoaulas são uma antecipação do conteúdo que vai ser trabalhado no dia seguinte, no dia da próxima matéria, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho na disciplina de português, nós vamos falar sobre verbos. Na verdade, hoje o nosso vídeo é uma revisão de conteúdo, para a gente lembrar um pouquinho aquilo que a gente já aprendeu sobre os verbos. Nós vimos lá atrás, lá na apostila 2, né? Até na apostila 1 nós chegamos a ver um pouquinho, mas na verdade vocês conhecem os verbos desde o segundo ano, né? Que as professoras sempre comentam algo sobre os verbos. Então vocês já sabem que os verbos, elas são palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Nós já vimos isso. Então agora nós vamos lembrar um pouquinho, né? Vou fazer uma breve explicação para vocês e no finalzinho eu vou colocar um vídeo também explicativo para vocês recordarem, ok? Vamos ao vídeo? Hoje a nossa aula é português. Eu sou a professora Ana Paula e juntos vamos aprender sobre verbos e tempos verbais. Observe essas frases. As mulheres fizeram um bolo. Ontem choveu na aldeia. Essa lenda é tão linda. Fizeram, choveu. São verbos.
Bom, turminha, então vocês viram aí um videozinho com a explicação, né? Uma breve explicação do que é verbo, né? E também dos tempos verbais, que vocês também já aprenderam, presente, passado e futuro. Eu vou continuar a explicação para vocês agora recordarem e também estudarem. Quando vocês precisarem, vocês voltem aqui nesse vídeo, ok? Então vamos lá, é uma retomada do conteúdo, tá bom? Bom, então aqui nós temos, né, os verbos, o que são os verbos, né? Que são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza. E aqui alguns exemplos, né? Na verdade, vocês já viram isso lá no videozinho, tá? Aqui é só uma explicação de fixação para vocês, tá bom? Então, aqui no exemplo, nós temos o menino pula a janela. Então, a palavra pula, ela está indicando uma ação, né? A ação praticada pelo menino, ok? O menino está com saúde. A palavra está, ela está indicando um estado, como o menino se encontra. Ele está com saúde. E o próximo exemplo diz: hoje choveu bastante. A palavra choveu, ela está indicando um fenômeno da natureza, né? Chuva, vento, relâmpago, tudo isso são fenômenos da natureza. Continuando aqui, turminha, nós temos aqui os verbos, né? Então, os verbos, eles têm 3 terminações. Então, ele é da primeira conjugação, a terminação do verbo sempre será em ar. Aí nós temos o exemplo, né? Estudar, andar, falar. Então, o verbo, quando ele for um verbo de primeira conjugação, né? Nós vamos sempre ter a terminação ar. Segunda conjugação, a terminação é er. Então, aí temos o exemplo, o verbo comer, escrever, correr. E os verbos da terceira conjugação têm a terminação ir, dormir, sorrir, partir, ok? Então, vejamos aqui os tempos verbais, né? Bom, os modos e tempos verbais. Os modos que nós já aprendemos foi o modo indicativo, não é? O indicativo, ele é a atitude da pessoa que fala, é de certeza diante do fato. Então, o modo indicativo, ele vai apresentar uma certeza do fato. O modo indicativo, ele tem os tempos presente, pretérito, que nós chamamos também de passado, e futuro. Aqui nos exemplos vocês conseguem entender melhor. No tempo presente, por exemplo, nós temos: o rosto de Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de crianças. Então, aqui nós temos nessas duas frases o verbo ser, que o verbo é do verbo ser, gosto e falam. São os 3 verbos aí que aparecem nessa frase, certo? Nas duas frases. Agora, o tempo passado, nós temos aí o exemplo. Meu avô montava a cavalo, minha prima sempre morou na cidade e quando a mamãe chegou de viagem, eu já lera o livro todo. Bom, então aqui nós também temos aí em destaque os verbos no passado. Então são os verbos montava, morou, chegou e lera. Então, montava é do verbo montar, morou do verbo morar, chegou do verbo chegar e lera do verbo ler, ok? E no futuro nós temos aí o exemplo. Afirmo que eu lembrarei de tudo o que passou. Então, a palavra lembrarei está no futuro e é do verbo lembrar. Aqui nós vamos ver um pouquinho de exemplo dos verbos, né? Das terminações dos verbos, tá? Da conjugação dos verbos. Então, aqui seria
a primeira conjugação. Então, quando o fato acontece agora, que é o tempo presente. Então, aqui nós temos a primeira conjugação, a segunda e a terceira conjugação. Como eu falei aqui anteriormente, os verbos da primeira conjugação terminam com ar, né? Olha aqui embaixo, verbo, né? Aqui nós temos verbo andar. Então, da primeira conjugação, termina com ar, né? Aqui o verbo escrever é a segunda conjugação, termina com er. E a terceira conjugação, que é o verbo partir, termina com ir, né? Então, aqui, esses três verbos, o verbo andar, escrever e partir, né? Os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, eles estão aqui no tempo presente, eles estão conjugados no verbo presente. Então, como ficaria o verbo andar no tempo presente? Então, eu colocaria assim, né? Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais e eles andam. Por que que nós temos aqui, turminha, ó, esse finalzinho aqui do verbo, ele está em destaque, ele está separadinho, né, deste início aqui. Aqui é o prefixo do verbo, né? Esse finalzinho do verbo, ele está em destaque, por quê? Porque essa terminação, ela vai ser sempre igual, tá? Por exemplo, o verbo andar tem essa terminação. O verbo cantar, que tem a mesma terminação ar, ele vai ser conjugado exatamente como está aqui. Então, em vez de andar, de escrever o ando, eu vou escrever eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Então, a terminação vai ficar igualzinha, tá bom? Por isso que tem essa separação aí, tá? Para vocês entenderem. Segunda conjugação é o verbo escrever. Então, vai ficar eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Então, a terminação aí também está em destaque, porque ela segue, então, essa regrinha aí, tá bom? E a terceira conjugação, o verbo partir. Então, esses verbos, tanto da primeira, segunda e terceira conjugação, eles estão no tempo presente. Fato que acontece agora, ok? Vamos ver agora, turminha, no passado, né? Ou seja, pretérito, tá? Aqui mesmo tá escrito, ó, pretérito. Então, é o fato que acontece no passado. Então, nós chamamos de pretérito ou de passado, que é a mesma coisa, tá bom? Então, são os mesmos verbos, ó. O verbo andar, escrever e partir, mas ele está conjugado agora no tempo passado. Então, vamos ver como ele vai ficar, né? Então, no passado, o verbo andar vai ficar eu andei, tu andaste, ele andou. Nós andamos, vós andastes e eles andaram. Depois o verbo escrever e o verbo partir também conjugados aí no passado. Lembrando, turminha, que nós já vimos lá na explicação anterior sobre o singular e o plural dos verbos. Então, eu, tu e ele, o verbo está conjugado no singular, né? Eu é só uma pessoa, tu também é só um e ele também é só um. Depois, no plural, ele passa a ser nós, vós e eles. Nós, mais que uma pessoa, né? Vós também tem que ser duas pessoas. E eles também mais que uma pessoa. Então, eu, tu e ele é a conjugação no singular.
Nós, vós e eles é a conjugação no plural, ok, turma? Então, vamos ver agora a conjugação no futuro. Vamos lá. Dos mesmos verbos, tá bom? Lembrando que o futuro é um fato que ainda vai acontecer. Então, os verbos são os mesmos, ó. Andar, escrever e partir. Agora é futuro. Então, como ficaria? Eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis e eles andarão, tá? Então, assim ficou a conjugação dos verbos do modo indicativo, presente, passado e futuro. Também aprendemos a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Lembrando, quando eu falo primeira, segunda e terceira conjugação, eu estou falando primeira conjugação, todos os verbos terminados em ar. Segunda conjugação, todos os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, todos os verbos terminados em ir. Então, aqui, primeira conjugação, eu posso falar que tem o verbo andar, falar, né? Cantar. Agora, o verbo na segunda conjugação, escrever, ler, ver, crer, né? Tudo terminado com er. E a terceira conjugação, os verbos terminados em ir, partir, ir, cair, tudo bem? Gravem aí, turminha. Aqui então, turminha, para terminar, tô colocando aqui para vocês uma atividade para vocês pensarem, né? Quando a gente fala complete a frase ou as frases com um verbo, né? E a gente não indica o verbo, aí vocês podem completar com um verbo que caiba na frase, que deixa a frase com sentido, né? Por exemplo, o primeiro exercício aqui, eu, aí você tem que colocar um verbo, né? Um lindo cão. Então, eu posso colocar eu tenho, do verbo ter, né? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Aqui são todos exemplos para vocês poderem usar, né? Então, aqui eu poderia completar a frase com eu tenho um lindo cão. Ou eu vejo um lindo cão, né? Ou eu compro um lindo cão. Eu comprei um lindo cão. Então, precisa ser um verbo, né? Aí você completa de acordo com o que você interpretou da frase. Aqui na 2, a costureira, eu completei aqui com o verbo fazer, né? Então, ele fez. A costureira fez meu vestido. Ou eu poderia colocar a costureira vendeu meu vestido. A costureira rasgou meu vestido. Então, teria que completar aí com um verbo. A questão 3, quando eu coloquei chover, o verbo chover, a palavra chove. Então, quando chove, o rio transborda. É um exemplo, tá? Aí no 4, eu coloquei, nós realizamos os exercícios. Ou pode colocar, nós fizemos os exercícios. Nós acertamos os exercícios, né? A questão 5, vamos lá. Amanhã, papai, eu coloquei aqui no exemplo, ó, fará, do verbo fazer, né? Amanhã, papai fará uma viagem, né? Vocês podem completar aí com o verbo que vocês acharem melhor, né? E a questão 6, Patrícia conheceu os índios pataxós. Ou poderia colocar Patrícia, eu coloquei conheceu. Patrícia conheceu os índios pataxós. Patrícia reconheceu os índios pataxós, né?
ou procurou, ou encontrou os índios pataxós, tá? Então aqui eu tô colocando só como exemplo, tá? Vocês não precisam copiar no caderno não, tá? Aqui é só um exemplo para vocês terem noção, né? Quando a gente coloca assim o espaço para vocês colocarem o verbo, vocês precisam fazer a leitura, né, da frase e dar sentido a essa frase, né? Tá certo? Então, quando tem aqui no plural, aqui nós temos na questão 1 singular, eu. Então, eu não posso colocar eu faremos um lindo vestido, porque o faremos está no plural. Então, eu faço um lindo vestido. Então, o pronome, ele precisa estar de acordo com o verbo. Nós estudamos isso já em outros momentos, né? Bom, turminha, com esse exercício que eu mostrei para vocês agora, vocês puderam aí perceber, né? Quem ainda não percebeu, lê de novo a atividade. Vocês podem perceber que nós precisamos estar com o verbo e o pronome de comum acordo, né? Nós estudamos lá no bimestre anterior, né, sobre a concordância nominal e concordância verbal. Então, a concordância verbal é isso, quando o verbo ele concorda com o sujeito ou com o pronome. Então, se o pronome e sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular, né? Quando ele está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Então, quando nós vamos elaborar uma frase, nós precisamos pensar nisso, né? Se nós estamos escrevendo no plural, se nós estamos escrevendo no singular, né? Porque nós precisamos concordar verbo com o sujeito e com o pronome, né? Senão nós começamos a falar errado. E é muito feio, até dói assim o ouvido de ouvir, né? Alguma palavrinha errada. Mas acontece, nós estamos aqui para aprender. Então, prestem atenção aí nessa videoaula. Quem ficou com dúvida, revê, volta um pouquinho o vídeo, né? Para vocês poderem ter isso já registrado aí na memória de vocês. Lembrando que isso aqui é uma revisão, tá bom? Uma retomada de conteúdo. Então, são conteúdos de fixação, tá bom? Um grande beijo para vocês, bons estudos e não deixem de assistir a videoaula, tá bom? Beijinho e até a próxima!